Amém? Todos acharam? E na palavra do Senhor diz, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, consiste em um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou o olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer às mãos, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que não parecem menos dignos do corpo, é este, damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestidos em especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus condenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Mas que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual e cuidado em favor uns dos outros, de maneira que nenhum membro sofre, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem. Se um membro é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membro desse corpo. Amém? O que eu quero dizer para vocês? Todos vocês são importantes. Nem o bispo, nem o pastor, nem a obreira faria tudo isso sozinhos, né? Cada um tem a sua importância. O bispo não é sozinho, tem o pastor que sempre está aqui com ele evangelizando, né? A obreira tem a sua importância. E cada um tem a importância. Eu tenho a minha importância quando eu cheguei aqui. Então, muitas vezes, Satanás ele lança palavras, né, ali de individualismo, falando: por que você vai para a igreja? Por que você necessita ir hoje? Ou você não é nada lá dentro. As pessoas entram e saem, você entra e sai da mesma forma, né? Quantas vezes nós escutamos isso? Ou só eu escutei isso já? Então, eu quero lançar algo aqui essa manhã. Você é importante. Você é importante. E não é só importante estar dentro de uma igreja. Você é importante dentro da sua casa. Mulheres, né, os maridos, cada um de vocês tem importância. A mulher tem importância enorme de ser auxiliadora no seu lar. A mulher tem voz, né? A mulher ela necessita acordar de manhã, fazer suas tarefas diárias e honrar o seu marido, né? E honrar como? Orando. Quantas vezes eu orei pela vida dos meus filhos, né? Ainda não estando casada, mas colocando a mão neles quando iriam dormir e declarando sobre a vida deles bênçãos, que o Senhor, né, deixe tudo pronto quando eles crescerem, eles estar na presença do Senhor, eles ter uma família, os meninos terem suas esposas, a minha filha ter seu marido. Então isso é muito importante. Isso é ser membro, né? Isso é ter o seu lar na convicção do que o Senhor quer, que é estar no reino, né? Qual a importância de você fazer isso dentro da sua casa? Esses dias em casa, eu fazendo meus afazeres, né? Lavando a roupa ali na lavanderia,
E eu escutei o sussurro do Espírito Santo. O Almir não tinha chegado ainda. Quando ele chegou, eu falei: vem aqui, amor. E aí eu comecei a falar para ele o que eu tinha escutado do Espírito Santo. Eu falei: primeira coisa, eu não gosto quando as pessoas falam que o Espírito Santo me incomodou. O Espírito Santo não incomoda. O Espírito Santo, ele sussurra no seu ouvido. Quando ele quer falar com você, ele faz um sussurro, ele te toca, ele não te incomoda. Incomodar é: eu preciso falar com você. Não, e não é isso. Ele sussurra, ele te dá um toque, fala: filha. E ele falou exatamente isso para mim: filha, eu te dei a casa, eu te dei o marido, eu te dei os seus filhos para você abençoar, e agora eu preciso da sua parte. E ele falou simplesmente assim comigo: e a célula? E a oração? O que você tem feito? A primeira célula é dentro da sua casa. O primeiro culto é dentro da sua casa. E você tem feito? E aí aquilo me bateu forte no coração. Eu falei: na hora eu me perdoa, Senhor. Tem uma semana de casados, né? Fez ontem, né, amor? E cadê nosso culto no lar? Eu, o Almir e as crianças. E na hora eu chamei o Almir quando ele chegou e falei: amor, o Espírito Santo me falou isso. Ele falou bem suave ao meu ouvido: o culto no seu lar, ainda que seja nós 5. As filhas dele não estão aqui ainda, né? Eles moram na praia. Mas ainda que sejam vocês 5, é preciso vocês fazerem. Porque isso é o membro. Isso é ser membro, dentro da sua casa. O primeiro ministério é o seu lar, é a sua casa. Mulher e homens, tragam o reino para sua casa. E como é que é feito isso? É através da oração, através do sussurro do Espírito Santo, através da sua boca, mulher, ter voz, e você declarar as bênçãos sobre sua casa. Ah, pastora, mas você não sabe como é dentro da minha casa. Você não sabe que meu marido é assim. Maridos, você não sabe, pastora, como que é a minha mulher em casa. Experimenta fazer isso. Experimenta chamar o reino para dentro da sua casa. E não sou eu que estou falando, gente. Eu fiz isso. Eu chamei o reino para minha casa. É onde eu comecei a ter paz. É onde nós começamos a ter... Não falo aqui na minha casa hoje. Desculpa a tremedeira, tá, gente? Mas eu comecei a trazer o reino na minha casa, dentro da casa dos meus pais, quando eu fui morar com eles novamente. Começou a ter paz. Aquela gritaria que tinha. Meu pai nunca foi, né, de bebê, nunca foi assim. Mas muito católicos, os meus pais, né? Então, muito diferente do que hoje eu vivo, né? Eu cresci num berço católico. E quando eu me converti, eu percebi a necessidade de trazer o reino para dentro da minha casa. Os meus pais principalmente. Logo depois da minha conversão, a minha mãe se converteu. Minha mãe hoje também é, né, convertida. O meu pai falta pouco. Em nome de Jesus, falta pouco. Eu declaro sobre a vida dele já. O meu irmão, a mesma coisa. Meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho. Por quê? Porque eu trouxe o reino dentro de casa. Porque eu me tornei membro. Porque eu sou importante. Então eu trouxe isso para a minha realidade. Então, eu sei, às vezes as pessoas falarem: pastora Denise, você não sabe como é dentro da minha casa. Eu sei. Eu sei porque eu vivi, né? Eu vivi um tempo que era muito escasso, um tempo de sofrimento no meu antigo relacionamento. Não vou falar isso hoje, né, em um outro momento, mas foi muito complicado que eu vivi. Mas Deus, Ele restaurou, né? Deus fez algo, restaurou não, o Senhor, Ele fez novamente. Tudo que Ele tinha me prometido, Ele está cumprindo. A promessa eu estou vivendo agora, mas porque lá atrás eu trouxe o reino para dentro de casa, né? Então isso é importante. Não pense que eu vou gastar meu domingo indo para a igreja. Eu vou gastar meu domingo à noite indo para a igreja. Eu vou gastar minha terça-feira indo para a igreja. Isso vai vir, o sussurro do Satanás vai vir. Você está cansado, você está cansada, por que você vai na igreja? Né? Realmente, nossa carne vai falar. Trabalhou o dia inteiro, eu mereço descansar.
mas primeiro buscai o reino e as demais coisas serão acrescentadas. E isso é importante. Isso é importante. É o reino, né? Você saber que você está chamando a atenção de Deus, do Espírito Santo para dentro da sua casa. Isso é riquíssimo. Isso é primordial. Isso é de uma grandeza. As pessoas que entrarem na casa de vocês, elas vão perceber que tem algo diferente ali, né? Quando as pessoas estiverem passando perto da sua casa, nossa, eu estou sentindo uma presença diferente na porta. Ainda que não esteja, mas declara sobre a sua casa. Pegue o óleo ungido, né? Depois, se você quiser, a gente até dá um pouquinho, né, pastor? Leve para dentro da sua casa. Ore pelos umbrais das portas. Ore pelas suas portas. Ore na cama dos seus filhos, né? A mulher, ela tem voz, como eu falei novamente. A mulher, ela tem um poder de oração enorme. Às vezes você pode falar, não, mas Deus nem escuta a minha oração. Deus ouve. Ainda que você não consiga orar, Deus, Ele tem um poder tão lindo também, que Ele sabe até as lágrimas. Até as suas lágrimas. O Senhor junta tudo e Ele sabe cada uma delas o que significa. Ainda que você não tenha forças para falar, ou às vezes você nem consiga falar, Senhor, eu estou passando por isso. Demorou muito tempo para eu conseguir falar para o Senhor o que eu queria, porque só saía lágrima. E se eu lembrar, eu ainda choro. Mas não choro hoje de tristeza, eu choro de alegria pelo que Ele fez comigo e pelo que Ele tem feito na nossa casa. Porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Tudo que Ele tem feito é porque lá atrás Ele prometeu e Ele tem cumprido. Então não desiste. Não desiste, mulher da sua casa. Não desiste dos seus filhos. Ah, pastora, mas meu filho está no mundo totalmente desviado. Está na droga, está na bebida, está na prostituição. Dê nomes. Não sinta vergonha. Não fale isso para fora. Fala no secreto para Deus. Senhor, não está da maneira que eu quero ainda, Pai, não está da maneira que o Senhor quer, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece e o Senhor prometeu, então eu confio no Senhor. Essas eram as minhas orações, né? Então o Senhor, Ele faz, e não é no nosso tempo. Quantas vezes eu orava pedindo também, depois que eu entendi, eu começava a orar, né? Mas foi através de ser membro. Foi através de eu vir à igreja. A igreja é um hospital. A gente não vai no hospital quando a gente sente uma dor, quando a gente sente quando a gente tem que fazer exames. A gente não vai para o hospital. A igreja é a mesma coisa. A igreja é um hospital. Ah, Denise, mas quando eu estiver sarada eu preciso ir embora. Não. Você continua a manutenção. Você continua vindo à igreja, agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem feito. E depois que você passar dessa fase, que é a fase onde você está sendo curada, onde você tem que fazer o tratamento, o Senhor vai te usar. O Senhor vai fazer coisas na sua vida que você nem imaginava. Através do que mais doeu em você, o Senhor vai trabalhar. Você vai ter... fugiu a palavra. Mas você vai ser capacitada na sua dor a ajudar outras pessoas. Você vai ser capacitado. Se você teve problema no seu relacionamento, se você teve problema na sua casa, se você teve problema com os filhos, essa vai ser a área que você vai ajudar as pessoas. Essa vai ser a área que o Senhor vai capacitar. Não que Ele não vai capacitar nas outras, também vai. Mas essas são as áreas que mais te doeu. É as áreas que Deus vai te levantar para curar outros.